Começando o Band News no meio do dia. É incrível o que aconteceu hoje, né? O mundo político amanheceu com uma notícia que impressiona. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, não é um personagem qualquer. Veja, você ser eleito deputado já é um troço difícil. São 513 caras, a quantidade de candidatos que ficam pelo caminho é impressionante. Aí você chega e lá dentro você volta a ser um comum, um dos 513. Então você precisa construir o seu nome entre seus pares para ocupar os postos chaves, ser indicado para comissões, fazer parte da mesa diretora, ser presidente da Câmara, ser líder do partido. Então, o Sóstenes Cavalcante, ele passou pelo vestibular das urnas e ele passou pela aprovação coletiva ali daqueles 513 dentro do seu partido e foi escolhido líder do partido. E não é que ele é o líder do partido, tem alguns caras que são odiados. Eles são aceitos porque o partido aceitou, indicou. Você vê a confusão que dá, vira e mexe, troca um líder do governo, porque o líder é meio encrenqueiro, ou ele briga com o presidente da Câmara. O Sóstenes era um sujeito, fazia parte daquela ecologia de Brasília e disputava a ideologia, né? Ele, PL, o partido que é um partido de direita, o partido do presidente Bolsonaro, e ele defendia com garra as posições dele, mas sempre muito generoso, o pessoal gostava dele e tal. De repente, a Polícia Federal faz uma operação, tem um outro deputado também, o Carlos Jordi, e faz uma operação e encontra um bolo de dinheiro no endereço ligado a ele, mais de R$400 mil. Qualquer pessoa que tenha o equivalente a R$400 mil no banco pode preferir sacar os R$400 mil do banco, não tem problema nenhum, e colocar em casa. Mas num país onde a taxa de juros é 15%, manter R$430 mil em casa vai lhe custar por ano R$60 mil. Então, para que você vai perder R$60 mil por ano deixando o dinheiro em casa? Não tem lógica financeira nenhuma. Então, para que o dinheiro esteja lá, tem que ter uma outra lógica. Ninguém guarda sem motivo. Ele tem um motivo para guardar. E a Polícia Federal, ele como um agente público, ele agora tem o desafio de explicar por que ele tinha R$430 mil em casa. Mas não foi para buscar os R$430 mil que a Polícia Federal fez busca e apreensão em cima do Sóstenes. Foi porque havia uma investigação e a suspeita com indicações de desvio de dinheiro das cotas parlamentares. A cota parlamentar é um bolo de dinheiro que, usado de forma legítima, já é um escândalo. É um escândalo. É inacreditável o que um deputado ou um senador tem direito de usufruir. Só que o usufruir é para o cargo. A gente detona aqui, a gente reclama, a gente xinga, a gente esculhamba. Aquilo que eles usam legitimamente, entre aspas, eu não acho que é nada legítimo, mas, enfim, legalmente, a gente acha um absurdo. Eles podem indicar um monte de assessores, dúzias de assessores. Eles podem ter assessor em Brasília, eles podem ter assessor na terra deles, eles podem ter alugar carro, eles podem alugar avião, eles podem colocar gasolina no avião, podem colocar um monte de gasolina. A quantidade de gasolina que eles têm é uma barbaridade. Eles têm um plano de saúde inacreditável, eles podem trocar todos os dentes, eles podem fazer... Enfim, é uma beleza o que proporciona para os deputados. Muitos deputados já foram acusados de não ficar satisfeitos com isso, de achar que isso não é o suficiente, que eles precisariam pegar esse dinheiro e, de alguma maneira, aumentar o próprio patrimônio, né? O Flávio Bolsonaro foi acusado disso quando deputado estadual, né? Então é um rebate, vai lá, paga os assessores e tal, e dá um jeito de receber de volta. Ele montou uma franquia da Copenhagen, que era uma das franquias mais rentáveis do Brasil, que é incrível. As pessoas entravam na loja da Copenhagen do Flávio Bolsonaro e gastavam muito mais
do que gastavam em outras franquias. Por alguma razão, ele deve ter ou tinha um atendimento extraordinário, ou o chocolate que a Copenhagen mandava para a loja dele talvez fosse mais saboroso, mas o fato é que, de alguma forma, ele conseguia ganhar mais do que a média das lojas Copenhagen. Foi acusado de lavagem. E agora a suspeita é exatamente essa, de que Sóstenes Cavalcanti dava um jeito de receber uma parte da cota parlamentar. Essa história de muito dinheiro com parlamentar não é a primeira vez que acontece. Tem uma história emblemática que foi um assessor do José Guimarães, que na época, que hoje é líder em Brasília e do governo, mas que era deputado estadual do PT, irmão de José Genuíno, que era o presidente nacional do PT. Em julho de 2005, um assessor do José Guimarães foi pego no aeroporto de Congonhas com R$209 mil com ele e mais $100 mil dentro de sacolas plásticas e colocados na cueca. Então ganhou fama, ficou uma coisa meio ridícula, virou meio piada, dólar na cueca, ainda bem que era dólar, não era peso argentino, né? Peso argentino, ele ia parecer um personagem de circo, né? Com um cuecão gigante e tal. Se fosse o equivalente a $100 mil em pesos argentinos, eu queria ver como é que ele ia fazer para esconder. Ele ia parecer personagem de uma série uma série que tem que é Quilos Mortais. Não sei se vocês já viram Quilos Mortais. Pessoas que têm 270, 300 quilos. Tá? Imagina com peso, andando com aquele corpanzil. Bom, e ele foi pego. Foi um escândalo. Não é um escândalo tão grande quanto o Sóstenes, porque o Sóstenes é muito maior do que era o Zé Guimarães. Só que o Zé Guimarães, aquilo lá foi 2005, início do Mensalão, então era uma onda de investigações e que foi um mega no escândalo, né? Aquilo ali, em 2005, por causa desse episódio do Mensalão, o Lula chegou a achar que a carreira dele tinha acabado, que ele ia ficar no primeiro mandato. Em 2006, o Lula estava absolutamente derrotado. Olha, não tem a menor chance. Tanto que a direita dizia, vamos deixar ele sangrar porque ele vai morrer. Aí o Lula se reergue, faz uma campanha vitoriosa em 2006, apesar do Mensalão. O Mensalão que terminou o julgamento em 2012. Mas o caso do assessor do Zé Guimarães e do Zé Guimarães foi andando. Ele foi parar no Supremo com o Barroso, daí o Barroso disse que não era com ele, não era com o Supremo, foi parar na Justiça Federal do Ceará. Bom, 2005. 16 anos depois, Larissa, 2021, o caso simplesmente foi encerrado, prescreveu, sem nenhuma denúncia, porque a Procuradoria entendeu que não tinha o que fazer, simplesmente acabou. Então, do ponto de vista jurídico, pode ser que o Sóstenes Cavalcanti tenha o mesmo destino do Zé Guimarães, do assessor do Zé Guimarães, que daqui 16 anos a justiça brasileira tem essa velocidade extraordinária e simplesmente não aconteça nada. Hoje, o desafio dele não é jurídico, o desafio dele é político. Como é que eu posso manter o meu tamanho? Veja, na semana que caçou o Eduardo Bolsonaro por falta, né, um menino maluquinho que fica lá conspirando contra o Brasil, nos Estados Unidos, dizendo que luta contra a ditadura, um bobalhão que fica lá, caçou o fujão do Alexandre Ramagem, que aí está no direito dele, foi condenado, e cumprir cana. A legislação brasileira não pune adicionalmente quem tenta escapar, o que eu acho que é uma coisa que deveria mudar, deveria aumentar a pena de quem foge da punição. Deveria. Hoje um camarada que está na cadeia e foge, quando ele volta, a não ser que ele tenha cometido um outro crime, homicídio, ele não vai ter uma pena maior porque ele fugiu, né? Fuga não é um adicional que deixa o cara mais 2 anos, 5 anos, 3 anos na cadeia. Não existe isso. Deveria existir, mas não existe. Então o Ramagem está lá, dançou também, não é mais deputado. Nem ele, nem o Eduardo menino maluquinho Bolsonaro. Aí vem o Sóstenes com seus 400 e tantos mil reais atribuídos a ele. O que ele vai fazer, né?
Veja, a política nacional não vai mudar nada com o Sóstenes, sem o Sóstenes. Ela se adapta. Mas olha só o que você está vendo. Um deputado federal de primeira grandeza, um deputado federal que defende pontos de vista, um deputado federal que questiona coisas que o incomodam, que defende um país de um determinado modelo. Quando você vai olhar nas entranhas, você acha por trás disso um camarada que está manipulando ou acusado de manipular o dinheiro que você confia a ele para que ele exerça o trabalho dele. Você que foi eleitor dele, então nem se fale. Mas você que está olhando o cenário político, fala, vem cá, será que são só esses, né? E a operação autorizada pelo Flávio Dino foi em cima desses dois, pela evidência que ele encontrou, ou que a Polícia Federal demonstrou via Procuradoria para ele, ministro do Supremo, mas será que são só esses caras, né? Será que a gente não tem que ter um sistema de controle um pouco mais eficiente? Porque os caras escolhem o posto de gasolina, escolhem a locadora de carro, eles escolhem tudo. E aí tem isso, a acusação de que vem o rebate. Então você tem tanto dinheiro, você fala, puxa vida, mas se eu pegar um pedaço desse dinheiro, e eu acho que esse é o ponto central que eu queria dizer, se o Sóstenes Cavalcante consegue fazer 400 mil reais só do que pegaram, né? Só do que pegaram, significa que a cota parlamentar é muito além da cota suficiente, necessária para o exercício da atividade parlamentar. Porque dá para fazer uma devolução do dinheiro, que poderia ser para o Estado, para o Tesouro Nacional, mas ele põe para o tesouro dele. Então ele entesoura essa grana, leva para casa, leva para um endereço ligado a ele, e tenho absoluta convicção de que se fizer uma investigação maior, vamos chegar a mais nomes. E se ainda assim as pessoas estão agindo de boa fé e não estão embolsando dinheiro, no mínimo estão gastando mais do que deveria, enchendo mais tanque do que precisa. Não faz sentido esse exagero, essa fartura de dinheiro. O Congresso mais caro do mundo, o Poder Judiciário mais caro do mundo. Ontem a gente falava aqui dos absurdos dos tribunais de contas, né? Uma estupidez, uma gastança desenfreada, trocando o carro, aprovando verba de 1.800.000 agora no Tribunal de Contas da Paraíba. O mesmo aconteceu no Espírito Santo, de norte a sul do país. Em Goiás trocaram os carros. A Assembleia de Goiás comprou 42 carros. É uma coisa inacreditável. O Tribunal de Justiça aprovando verbas bilionárias para os seus pares, para os magistrados. É toda hora um negócio desse. E aí... Só que, no caso do Poder Judiciário, eles fazem de um jeito que é, entre aspas, legal, mas o fato vem dinheiro para o bolso. Esses deputados e os senadores, e os deputados estaduais, e os vereadores, por exercício de sua atividade, eles têm esse dinheiro que é obviamente maior do que precisa. Eu acho que é isso que essa apreensão mostra. Tem mais dinheiro do que precisa. E eles dão um jeito de embolsar, como a gente acabou de ver, quando se sentem à vontade para fazer uma canalice dessa. Ele vai ter o desafio político daqui para frente. O que vai acontecer com ele politicamente, nós vamos ver. O que vai acontecer com ele dentro da Câmara dos Deputados, nós vamos ver. O que vai acontecer com ele eleitoralmente, nós vamos ver. Porque é deputado, ele tem que enfrentar as urnas em outubro do ano que vem. E o que vai acontecer com ele juridicamente, talvez seja a parte mais administrável, como eu acabei de citar o exemplo do Zé Guimarães, que está aí de volta, é líder lá no Congresso, teve um assessor que pegou um bolo de dinheiro e está aí todo pimpão, passado esse período. Não tem nada a ver com isso. E não tem como dizer que tinha, porque prescreveu, acabou, não tem processo nenhum, mas tinha um assessor dele com um bolo de dinheiro. Agora acharam esse bolo de dinheiro. Nós vamos acompanhar. Hoje tem no noticiário a atualização sobre como está essa investigação, porque nós queremos saber, nós temos direito de saber. Não dá para ficar falando estou correto e estou acompanhando e estamos à disposição da justiça para aprovar aquelas notas sem vergonha, picaretas, que são divulgadas. Aliás, merece um livro analisando as notas que soltam os grandes picaretas desse país. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.